Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Amigos do Futebol TV. E uma das figuras da cidade, que eu tenho uma admiração profunda, começou com Salvucci, é o Danglares Gomes. Danglares Gomes. E eu tenho uma história do Danglares, que eu assisti, que demonstra bem como é o cidadão meio intempestivo, o cidadão que, por vezes, tem um rompante, não é? Ele estava no campo da Ponte comentando um jogo com o Washington Luiz de Andrade. Lembra do Washington? Lembro. Washington era um cara, já faleceu, né? Morreu prematuramente. Prematuramente. Né? Um locutor charmoso, você não lembra, né, Paulo? Ele falava, zerinho, zerinho. O goleiro tomava um gol, ele falava, eu acho que não vai dar, tal. E o Danglares do lado dele, no Majestoso. E eu atrás, com o Palhares, meu grande amigo Antônio de Pádua Palhares. E aí ele falou assim, falta a Ponte perdendo o jogo, de 1-0. Ele falou, vai bater Pedro Omar. Ele falou, Danglares Gomes, vai bater Pedro Omar. Pode ser o gol de empate? Danglares, charmoso, comentarista com glamour, uma voz linda, arrumou muita namorada com aquela voz, falou assim, de jeito nenhum. Aí é para Gerson, aí é para Rivelino, não é para Pedro Omar. Tá bom, aí voltou, prepara Pedro Omar, bateu o gol. E o Washington fez gol, e olhando para o Dan, né? O Dan quieto, terminou todo, chamou tal. O Danglares pegou o microfone e falou, Washington, positivamente eu não entendo nada de futebol. Estou me retirando, boa tarde. Deu e levantou. Eu quero chamar o Paulinho, que faz a cobertura diária do nosso futebol aqui na cidade de Campinas, e saber de você se o profissionalismo já entrou dentro dos clubes de Campinas, né? Em termos de assessoria, essa coisa toda, se isso está correspondendo à expectativa do jornalista de hoje, que é o seu caso. Eu penso assim, tá querendo entrar, mas está entrando, tipo quando você está com uma gripe, você chega no farmacêutico, em vez de procurar um médico, aí o farmacêutico te fala, toma isso daqui. Ou um farmacêutico que está querendo empurrar um remédio, ele te dá uma dose cavalar. Então eu acho assim, está entrando, mas está entrando com uma força mais do que devia. A assessoria de imprensa, ela não é assessoria, ela é dominadora, ela controla o jogador. Tipo, você quer fazer uma matéria com o Douglas, antes dele perguntar para o jogador, falar, não pode. Mas por quê? Ele não quer falar. Você quer falar com o Eduardo Martini, que entregou um gol aí esses dias, você procura lá, precisa falar com o Eduardo Martini, porque é a torcida que ouvir, não é eu. Para mim, eu faço a matéria com o que a gente tem e a gente procura buscar o melhor para informar o torcedor. E esse é o nosso trabalho. Aí não, o Martini não vai falar porque não pode. Aí fica o torcedor sem ouvir, sem ler, sem saber o que está acontecendo, e porque as pessoas que estão no meio do caminho para fazer a ponte de ligar o torcedor com o atleta, está exagerando na dose. Como dizia o Paradela, você só arruma confusão. Como dizia o Paradela, é ótimo. Vou homenagear também o Walter Paradela, que deve estar nos assistindo aqui e recordando os bons momentos que ele teve de diálogo e de discussão e de discordância até com Zaiman de Brito Franco. Um dia eu estava comentando um jogo, e estava ali e tal, e o Washington falou, Zaiman, eu liguei o microfone e comecei a falar, e o microfone estava fanho. Como é que fala quando ele está vazando? Sei lá. Aí eu não sabia. Evidentemente, meus amigos, aquele papo, o Walter falou, Zaiman, dá esse microfone aí para outra rádio. Aí eu entendi, né? Troquei. Né? Bom, deixa eu falar a respeito. O Zaiman lembrou do Danglares, lembramos do Walter Paradela, né? Uma vez o Walter é tão viciado em coisa do rádio, a gente estava na Rádio Brasil. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro com o Sérgio Salvucci para transmitir um jogo da seleção brasileira no Maracanã.
E aí a gente estava no hotel e aí o Walter lá sintonizando aquele rádio de Val, ainda sintonizando a rádio, buscando a onda curta da Rádio Brasil, tal, sintonizou lá, era sábado, o jogo era no domingo, sintonizou o programa do Durval Biondi, que a gente aproveita para homenagear. Né? Som local e tal, essa coisa na internet, nessa não tem jeito. Até para homenagear, queria que você contasse uma história do Mário Pontes Melillo, né? Tem aquela história lá do jogo que estava sendo goleado no Guarani, e ele acabou dizendo que o Guarani parece que fez um gol, tinha chance de recuperação na partida. Você lembra dessa história, mais ou menos, Zé, mano? Eu lembro uma do Melillo, eu lembro muitas do Melillo. Um jogo do Santos, estava 10-0. Aos 42, o Guarani fez um gol, ele falou, começa a reação do Isso. Ele era um homem apaixonado pelo Guarani. A melhor história que eu conheço de rádio, de Salvucci e de Melillo, é bem rápida. Tem o time de Santos, a Santista, a Lusa, a Burrinha. E lá no campo deles, olha que eu estou falando isso do tempo do rádio a lenha, 1951, né? O Melillo era da Rádio Brasil e o Sérgio ainda era da PRC9. Olha que esquema maluco, não é? Eles iam até Santos e Eurico Mursa, lá chama aquela rua Pinheiro Machado, gravava num geloso, ligava lá, gravava o jogo inteiro, pegava o carro e vinha o mais rápido possível para chegar aqui, 8 horas, e colocar no ar. Os ouvintes ficavam esperando, não é? Como se fosse o jogo ao vivo. Aí o Sérgio vai, o Melillo, rádio Rivais, Sérgio liga o gravador, começa, entra, amigos da... chamava PRC9. Estamos aí, começa... Que foi Rádio Educadora e hoje é Band. Aí fez... Era 220, ele pôs no 110, pegou fogo, não tinha. Aí Melillo aqui, falei, né? E amigos, desce o bugão, velho. Só vai dar eu. Aí Salvucci era um homem brilhante, falou, bom, me estrepei, né? Pegou a caneta e começou. Marcou 8 minutos. Aí terminou o jogo. Salvucci, pois é, tal. Tchau, Melillo. Ele falou, tchau, um abraço. Aí, em vez de Melillo... Quero ver como é que esse cara vai se virar quando chegar em Campinas. Melillo vir rápido, porque tinha que vir a toda, né? Parou, comeu um misto quente. Estamos sozinhos. Hoje estou sossegado. Exclusivo. Salvucci saiu do campo. Tinha um amigo dele numa rádio lá, ele foi lá. Olha, aconteceu isso. Me empresta o estúdio, eu faço uma ligação a cobrar. Posso? Ah, pode. Ligou para a rádio e falou, põe no ar aí, que é a gravação do jogo. E passou para a Rádio Bandeirante hoje, todo o jogo. Bem, amigos, estamos falando aqui, amigos do futebol, se fosse o Brasil, e não sei o quê, tempo nublado, e pá, manda brasa, desce o Guarani, bola com Dido, Lorico na trave, e dando socober, não sei o quê, aqueles propaganda da época, não sei o quê, tal, terminou. Aí, 2h30 depois chega o Melillo, joga o gravador, falou pro Antônio Almeida, Toninho, estamos sozinhos. Ele falou, faz 2 horas que a Educadora pôs o jogo. Campinas inteiro sabia que o Guarani ganhou. A história é maravilhosa. Nós estávamos falando do Walter Roberto Paradella. Teve um jogo, Ponte Vitória, que a TV ia transmitir. Não havia ainda esse tubo aí, hoje tão comum, né? E o Walter, que tinha na casa do Walter, você ligava o chuveiro, pegava uma rádio do Pará. O garfo, onde abria a porta, pegava uma rádio da Venezuela. Era só rádio, ele tinha um estúdio. Então ele levou o Zé Desidério. Mas aí, então, lá, dona Natalina, a mãe do Walter, fez o cafezinho, TV ligada, Desidério, aqui, Walter, do lado,
Ele transmitindo bola com fulano, a Ponte, o Vitória. Estava indo bem. Poxa vida, tal, ouvinte da cultura, tal, maravilhoso com a transmissão. Entra aquele emblema do Brasil, fala, pronunciamento de Dona Risoleta. Ele falou, em cadeia nacional. Falou, mas isso é hora, meu. A Ponte no ataque. Como é que eu vou fazer agora? Aí o Walter correu, ele tem esse rádio maravilhoso, pegou lá, sintonizou uma rádio da Bahia. Zé Desidério ficou um fone aqui e o outro aqui ouvindo a rádio da Bahia e transmitindo e não sei o que, desce a perigo. Um gol saiu, ele narrou o gol, aí voltou a TV, né? Eu me lembro que o Sérgio viajava e a gente conversava, tinha o seguinte, a hora que um falava, o outro não podia falar. Né? Tinha isso também. Não tinha ainda a linha, o chamado 4 fios, né? Que é a ida e a volta. Então, e aí, tá tudo ok? Som local? Então, vai no escuro, vai transmitir a partida. Não tem jeito. Sabe que era muito duro, rapaz? Eu lembro uma vez em Bauru, Dirceu José, a gente falava, alô Gilson, era o Gilson Campos. Alô, no estúdio, para mandar o... Alô, nada. Alô, Gilson. Ele, como é que tá? Alô, Gilson, tá bom? Não ouvia. Ele falava, Gilson, os times estão em campo, eu vou contar até 5 e mando bala. 1, 2, e mandar bala. Bom, tomara que terminava o jogo, falava, acho que saiu, né? Chegava aí 2 horas da manhã. E aí, só saiu o segundo tempo. Falava, mas como? Olha que negócio maluco. Era como eu disse, né? O rádio a lenha. Uma das melhores, quem conta é o Walter, na rua Comendador Souza. Olha, você nunca foi lá, né, Paulo? Estádio do Nacional de São Paulo. Lá era o seguinte, também como lá no Eurico Mursa, não tinha linha, mas já tinha nas imediações telefone. Então, tinha um pasto, atrás do pasto, era o campo, o pasto. Atrás do pasto, uma mulher cedeu o telefone. O Walter ligou, guardou o telefone na gaveta, puxou uma linha chupando, atravessou o pasto, jogando aquele fio, foi na cabine e ligou, deu para o Dirceu, bom, estamos aqui falando da rua Comendador Souza e tal. Aí sumiu o som. O Walter, meu Deus, o que houve? Pulou o muro, pegou o fio, uma vaca tinha pisado no fio. Ele foi lá, fez a ligação, puxou... Fez um remendo, né? Um remendo lá e tal. Veio, pulou o muro, todo cansado, arrebentado. Chegou na cabine, o Dirceu falou, você sumiu? Ele falou, eu sumi? Caramba, você só está falando exatamente porque eu pulei o muro, despulei o muro, fiz tudo e eu sumi. A gente está falando aqui, junto com o Paulo Santana, com o Zaiman de Brito Franco, uma época romântica do rádio, né? Romântica também do nosso futebol. Minha alegria é do tamanho da emoção de reverenciar a memória do mais glamuroso jornalista esportivo que a cidade produziu, meu grande amigo Brasa, Brasil de Oliveira. Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa que não se faz na televisão, olhar para a câmera e dar uma piscada. Para você, Brasa. Obrigado. Muito bem, tá aí Zaiman de Brito Franco, o Paulo Santana participando deste Amigos do Futebol TV aqui no Canal 8. Esse nosso encontro de toda segunda-feira às 9 e com outras reprises aqui no Canal 8 Net Campinas em Indaiatuba. Até a próxima.